essa live na página dela. Nos dê mais 2 minutos, vai ser um prazer. Estaremos falando hoje sobre microbiota e a influência da microbiota na sua performance, na sua modulação do sistema imune. A doutora Patrícia já está conosco, diretamente de Limeira, eu aqui de Lindóia e você pelo Brasil. Boa noite, gente. Doutora Patrícia, como estão as coisas? Conseguiu compartilhar na sua página? Não estou conseguindo, querido. Não. Vamos por parte, tá? Um minutinho só. Seu nome no Face está como Patrícia Milaré ou como Pati? Não, nutricionista Patrícia Milaré Lonardoni. Gente, boa noite. Vamos entrando, estamos aqui. Doutora Patrícia, sua câmera saiu de novo no Zoom. Espera aí. Agora voltou. Hoje vamos falar sobre prática de esporte, sua performance, microbiota e a influência da microbiota na sua performance. É no Face que não está entrando mesmo. Tá. Vamos achar. É nutricionista Patrícia Milaré Lonardoni. Milaré Nolardoni E Lonardoni. Nolardone ou Ne? Ni, com I, e de igreja. Tá. Ok, deixa eu ver. Já estamos ao vivo. Vamos aguardar alguns minutos, o pessoal está entrando na página, já estão compartilhando. Já um compartilhamento, já estão entrando na página no Face. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando. Ótimo, gente. Vamos entrando. Gente, quem puder, por favor, marcar a doutora Patrícia Milaré no seu Face, para ela já ir também podendo compartilhar na página dela. Gente, maravilhosa noite. Excelente, noite esperada. Patrícia Milaré, doutora Patrícia Milaré, parceira, prescritora, a nutricionista formada em nutrição clínica, com especialização em nutrição esportiva, nutrição clínica, e está agora trabalhando em sua terceira especialização em nutrição ortomolecular e já concluiu também fitoterapia. Doutora Patrícia, você não para literalmente, hein? Boa noite. Boa noite, ótima noite a todos. A gente não pode parar, né? A área da saúde não para, como que a gente vai parar, né? Não tem como. Perfeito. Diga uma coisa aí, como estão as suas atividades aí em relação a esse evento aí do coronavírus? Afetou muito? Como é que estão as coisas? Primeiro, vamos fazer essa balizada aí. Olha, porque foi uma coisa que veio, ninguém planejou, né? Ninguém esperava. A gente fala que é uma fase, mas eu mantive os atendimentos online. Então, na verdade, para mim não parou, porque a gente trabalha muito com imunidade, né? Porque a imunidade a gente tem que cuidar sempre, na atual situação, mais ainda. Então, não tem como parar.
teve que alterar a forma de atendimento, mas parar jamais. Ah, ótimo, excelente. Me diga uma coisa, então só para a gente balizar um pouco a nossa conversa hoje, doutora, a nossa conversa, nosso público ele é formado em grande parte por prescritores, né? São nutricionistas, como você, são outros profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, nutrólogos, oncologistas, reumato, profissionais da área de saúde, e também tem a população normal, que é a pessoa que não sabe, sabe a fórmula da água porque tem uma H2O vendida aí com sabor limão, né? Então nós temos o atleta, nós temos a dona de família, o empresário, nós temos o profissional, a profissional que estão nos assistindo, que não são da área de saúde, e outros, muitos que são da área de saúde. Então, a nossa conversa ela vai ser, eu diria, dividida nessas abordagens, tanto para um público leigo, né, pode ser chamado de leigo, como um público formado por prescritores. Tá bom? Tá joia. Ótimo. Então, primeiro eu queria saber o seguinte, com esse advento, você falou, né, do corona, em que o corona veio, nos pegou de surpresa e a gente teve que fazer a adequação. Então, a minha pergunta para ti primeiro vai, como foi ou como está sendo essas adequações que você tem feito? Quais foram os passos que você tem feito? Tem atendido remoto? Já atendia remotamente? Como é que tem sido isso, doutora Patrícia? Olha, eu, pela minha formação, né, como você explicou, eu sou nutricionista, mas tenho a pós em nutrição clínica funcional, no esporte, exercício físico e esporte, em fitoterapia funcional, e agora eu estou na 4ª pós-graduação, que é nutrição ortomolecular. Então, eu atendo praticamente de tudo. Meu público ele é vasto, ele é bem diverso. E eu dou graças a Deus a isso, porque eu acho que é por isso até que eu não paro de estudar, né? Eu atendo todas as idades, ambos os sexos, desde bebês, né? E trabalho com gestante, porque eu vou para o lado, né, da epigenética. E isso enquadra vários quadros clínicos, que vai desde um emagrecimento até um câncer. E, claro, também, por essas minhas formações, eu trabalho muito com atletas. Só que a gente tem que considerar, nessa atual situação, que todos têm que cuidar da imunidade, ponto final, né? E quando o assunto são esses meus pacientes, no caso atletas, essa imunidade ela já é uma delicadeza sempre. E agora mais ainda, ainda que as competições foram temporariamente canceladas, eles não podem perder ritmo de treino, eles não podem perder performance, né? Não é aquela coisa, por mais que a gente sabe da memória muscular, não é aquela coisa, vou parar, quando voltar a gente recupera rápido. É diferente a recuperação? Sem dúvida, mas não é uma coisa, um motivo para isso, né? E outra coisa que eu falo que eu acabo atendendo de tudo é porque quando a gente fala do atleta, não é só aquele indivíduo super saudável que é atleta. A gente tem um atleta diabético, a gente tem uma criança atleta, a gente tem um atleta que tem uma doença autoimune, né? A gente tem um atleta que briga com a balança. Então, aquela coisa, acaba mesmo o esporte acaba englobando todos os outros quadros clínicos, né? Sim, perfeito. Muito, muito interessante esse aspecto aí que tu falaste, porque o atleta hoje é uma pessoa que pode ser dita a pessoa que tem uma atividade física, né, de moderada a intensa, não é isso? Ao mesmo mínima, e aí cada um tem seu contexto. E assim, com essas extinções, né, de trânsito, e contato físico e tal, tu tens atendido teus pacientes usado alguma forma remota, sei lá, fax, sinal de fumaça, pombo correio, e-mail, né, WhatsApp, né? Como é que você tem feito isso? Houve adequação na tua equipe, as meninas que atendem aí na sua clínica, né, fazem a recepção dos
do seu paciente. Como é que foi? Houve alguma adequação, doutora? Como é que você tem feito isso? Sim, porque eu tenho muitos pacientes de fora, né? Eu sou de Limeira, atendo em Limeira, mas eu tenho muitos pacientes Rio Claro, Araraquara, São Paulo, Jundiaí, Indaiatuba, Campinas, Cordeirópolis, enfim, eu tenho muitos pacientes de fora. E então essa questão de atender às vezes online já acontecia. Mas o atleta, a gente também acaba trabalhando muito com a questão de medidas, né? De avaliação física, e não só no atleta. Eu faço avaliação física específica para cada quadro, mas eu faço até numa criança, numa gestante. Então, eu falo que o que mais dói meu coração, às vezes, no atendimento online, é não poder. Alguns, eu combino, eu falo, ó, me manda tal medida, seja circunferência abdominal, seja cintura, seja medida de braço, eu vou combinando dependendo da situação, né? Que afinal, somos indivíduos, cada caso é um caso, né? Sim. Então não tem como generalizar, mas está caminhando e isso está dando certo. Que bom, que bom. Doutora, assim, você tem uma boa atuação, como vocês falam aí, com atletas. Se tu pudesse listar aí as suas cinco top modalidades esportivas, quais são as modalidades esportivas que você tem com maior frequência? Olha, eu trabalho com tudo. Eu trabalho muito com triatlon, com muitos corredores, né, ciclistas também, que o triatlon até engloba os dois. Natação trabalho muito, futebol trabalho muito. Então, eu acho que os 5 mais são esses: corredores, ciclistas, triatletas, natação e futebol. Mas eu tenho o jogador de xadrez, que teoricamente, isso não é atleta. Tem competição, tem que cuidar de neurotransmissor, tem que ver memória, foco. Eu tenho até um paciente do esgrima, que é muito interessante. Então, eu falo, tem de tudo. Que legal. Espero que ele esteja assistindo aí essa live aí hoje contigo, essa canja especial, viu? Doutora, minha pergunta é a seguinte, assim, então, assim, o futebol, o ciclista, a natação, esses são esportes de endurance, assim, de resistência versus atleta de explosão. Qual a diferença dessa abordagem aí nutricional para um cara que trabalha com, né, esporte de explosão versus o esporte de endurance? Olha, não tem diferença. Eu sempre falo assim, né? Fica clara a necessidade de cuidar do microbioma, porque aquela coisa, o microbioma, ele engloba microbiota, né? Microbioma é o conjunto de micro-organismos que habitam as várias partes do corpo. Então, pele, cabelo, cavidade oral, vias aéreas, tratos gastrointestinal e urogenital. E o microbiota já refere-se à população ali, dos micro-organismos de um sistema específico, no caso a microbiota intestinal, né? Vamos para ela. E é ali que controla a proliferação de tudo, de fungo, de bactérias, que hoje a gente sabe que nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo, né? Então vamos pensar assim, se a gente tem um organismo saudável, o exercício físico, ele é excelente. Eu falo que não dá para fazer assim um resumo, é injusto falar assim, faça um resumo rápido dos benefícios do exercício. São muitos, um resumo rápido, mesmo que seja injusto. Se a gente pensar, exercício aumenta a imunidade, exercício regula neurotransmissor. Quem que não sai depois de um treino extenuante, com aquela sensação de superação de um treino? Ele adequa o funcionamento intestinal. Já tive isso também no consultório de paciente, fala, doutora, eu começo a correr, eu tenho que voltar correndo para casa porque é mentira que ia funcionar bem nessa hora do treino. Ele regula ciclo circadiano, também é comum eu ver pessoas que começam a treinar à noite e de repente falam, então, Patrícia, agora tá me dando sono cedo, eu acho que eu vou mudar meu horário de treino para de manhã. Eu falo, que bom,
Treinar de método de bom. Isso é um reflexo do quê? Ciclo circadiano que está sendo regulado, né? E muitas outras coisas. Esses, que nem eu falo, é um resumo injusto dos benefícios da atividade física. Só que todo cuidado com a atividade física é pouco, né? Já que a gente não pode sair agora, que é o período da reclusão, vamos viajar no intestino. O que acontece? Nós temos as ocludinas e as claudinas, que a gente chama, né? Elas formam o que a gente chama de tight junction. E tem também, que é a junção barreira. E nós temos também as caderinas. Caderina é molécula de adesão, ela é uma cola. Então, imagine, isso é a nossa tight junctions. Na tradução em inglês, o que é tight junctions? Justa junção. Eu falo que Deus é tão perfeito que ele fez o corpo humano perfeitamente. O homem que vai lá, mira o balde e chuta longe. Porque daí o que acontece? O ser humano consegue romper essas tight junctions. Aí que mora, que começa toda a questão, né? Todo o perigo. Porque com o rompimento dessas tight junctions, a gente tem o leaky gut. Eu tenho até um desenho aqui. Antes de mostrar o meu desenho, que eu gosto muito. O que rompe tight junctions? Medicamento, desde antibiótico, anti-inflamatório, estresse, genética, né? E epigenético, meio que aquela pessoa vive, alimentação. Eu falo que até má digestão, né? Porque o que adianta a pessoa, às vezes, ela comer bem, só que ela come rápido, ela não mastiga, ela engole um monte de molécula grande, né? Proteínas, enfim. Álcool, tabagismo, tudo isso causa o rompimento dessas barreiras, né? Dessa junção barreira. E o exercício mal feito entra aí. O que seria o exercício mal feito? Deixa eu deixar claro. Aquele exercício sem acompanhamento, sem rotina. Ou daquela pessoa que nunca treina, o dia que ela resolve, ela faz 3 horas seguidas. Ou aquela pessoa que até treina, só que fala assim, não, eu sei tudo, eu não preciso deixa que eu cuido de mim. Entendeu? Seja em treino, seja em alimentação. Então, só para vocês entenderem, quer ver? Eu vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar por aqui. Veja se você consegue. Tá dando para mostrar? Tá ótimo, dá para ver. Lembra sempre, gut microbiota modification. Eu tô vendo type of birth and age. Falta mais um pouquinho para a esquerda, para tua esquerda, eu direito. Aí, tá ótimo. Tudo. Pronto. Pregnancy, stress. Isso. Peraí, deixa eu pôr inteira aqui na tela. Tá. Que daí são, lembrando que gut é o quê? É do bem, né? Agora tá mostrando tudo? Mostrou. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, estamos ao vivo, doutora Patrícia Milaré, dando uma aula maravilhosa. Você não pode perder. Espero que você esteja com o seu caderno, lápis na mão. Ela está falando da microbiota. Primeiro, está conceituando o que é microbiota, falando a importância disso. E vamos nós. Doutora Patrícia, pode continuar. Então, tudo isso ele causa alteração, né? Então, desde a parte genética, quanto um estresse, a própria gestação, tipo de parto, né? Toda essa questão de liberação, de tudo, exercício, nutrição, AIDS, antibiótico, tudo isso influencia. E lembra, gut é o que é do bem. Então, são fatores que influenciam na microbiota boa. A gente considerando assim, um adulto saudável, né? Aí já esses fatores alteram. E aí, o que acontece? Outra ilustração que eu uso muito no consultório e que mostra de forma fácil e divertida. Essa acho que já está aparecendo aqui, né? Digamos que aqui é a microbiota saudável, onde nós temos as tight junctions, aquela função barreira forte, né? Nessa aqui. Isso. E aí, versus uma microbiota em disbiose, quando ocorre a ruptura dessas junções barreira, que isso aqui que é o gut. Eu falo, em resumo, o intestino vira uma peneira. Sabe uma rua esburacada? Sim. Aí
fica propício para tudo, para um fungo, para uma toxina, para um metal tóxico. E aí que eu falo que eu brigo, eu até compro briga, né? Não, compro briga é muito grosseiro assim, para mim, mas eu falo assim, que às vezes eu tenho vontade muito de corrigir, porque às vezes vai um lá e fala assim, mulheres que praticam atividade física têm maior tendência a candidíase. Espera lá. Eu tenho vontade de corrigir para falar assim, não, mulheres que praticam atividade física, que não cuidam da microbiota, que não estão sendo bem acompanhadas, têm maior tendência a uma candidíase. Por quê? Se o leaky gut está instalado, muita coisa vai parar aí. Então, daqui que virá muitas coisas, né? Em resumo, a rua está esburacada e lá passa um caminhão. Caminhão não, acho que passa um treminhão em cima. Bagunça tudo. Aí, um exemplo que eu gosto muito de dar nessas situações, que eu falo para o paciente, vai no banheiro químico no final de uma maratona. É só por Deus. Por quê? Tá tudo, se não se cuida, o que está acontecendo? A microbiota está toda desequilibrada. E é essa microbiota desequilibrada que faz a desbiose, né? Se cuidar ali no começo, ótimo. Só que essa desbiose que vira muitas consequências. Que nem eu falei, nós estamos pensando em microbiota intestinal. Então, onde que vai começar, onde começam as consequências? Ali, intestino. Gases, estufamento, eructação, né? Aqueles arrotos que vêm do nada, do além. E se isso continuar, faz o SIBO, né? Que SIBO é o super crescimento bacteriano do intestino delgado. Mas tudo, ainda as ações locais, né? Obstipação, diarreia. Se não cuida, a bola de neve vai aumentando de volume. E aí que reflete em outras coisas. Então, daí a pessoa começa a ter uma enxaqueca, ela começa a ter a tal da candidíase, que nem eu falei ali atrás, ela pode ter uma dor, uma artrite, tudo vem do nosso intestino, né? Sim, sim. Então, está dizendo o seguinte, doutora, é muito interessante essa analogia que tu estás fazendo, porque não só a minha atividade física ela vai gerar um estresse oxidativo, né, pelo meu exercício repetitivo de alta tensão ou de intenso, né? Mas está dizendo também o seguinte, não só esse exercício pode me deixar predisposto à fadiga e alguns estresses locais da minha musculatura, mas também está dizendo o seguinte, cara, isso daí, tem uma coisa que muita gente está passando batido. A microbiota do intestino é algo que a gente precisa prestar atenção, porque se eu cuidar dali, eu posso até melhorar a minha performance, doutora? Muito, muito. Eu sempre falo, o intestino é o caminho do pódio. O intestino bem cuidado é o caminho para o pódio. Por quê? Nós temos 3 linhas de defesa. Eu falei ainda 3 M's, é fácil lembrar. Primeiro, a microbiota. Depois, o mucoprotetor. Mucoprotetor, exercício intenso, diminui, né? Fluxo sanguíneo para intestino, enfim. Mas, enfim, o que acontece? Esse mucoprotetor é fundamental ter mucina, né? Que aí que a gente já começa a entrar na questão da levedura, que já eu vou entrar. Porque temos, então, a microbiota, o mucoprotetor e a mucosa. São essas 3 linhas de defesa. E na mucosa tem uma enzima que chama galactosa 1-fosfato-uridiltransferase. É o GALT, é o famoso GALT. Ele fica abaixo dessas velocidades que eu mostrei no desenho. Aqui, vamos dizer, está saudável, tem velocidade. Até que elas começam a atrofiar e faz tudo a rua esburacada que eu falei. E aí o GALT, ele é o tecido que ficaria aqui embaixo, mas ele é um tecido imunitário. Ele que está lá para proteger a invasão dos micro-organismos, de coisas ruins que vão vir do intestino. Aí que a gente entra nessa questão do atleta.
né? Porque imagine um atleta de ponta. Eu sempre vou por passos. Eu falo primeiro passo, volume de treino. Tenho atletas que treinam todo dia. Às vezes eu consigo convencer ou eu consigo entrar num acordo com o profissional da educação física para dar pelo menos um dia de off. Só que é difícil. Às vezes eles falam assim, não, competiram no domingo, na segunda vai lá e fala assim, Patrícia, mas segunda foi de leve. Tá, é de leve para quem é treinado. Só que o intestino nosso, o que ele está preparado? Você fez um treino intenso e tudo mais, ele precisaria de 72 horas para se recompor. Um atleta de ponta, que eu digo um atleta profissional, não consegue isso. Por exemplo, se é futebol, às vezes eles têm jogos na quarta ou na quinta, no sábado ou no domingo. Deu as 72 horas para recuperar esse intestino? Não. Mesma coisa, às vezes, um triatleta. Eu tenho a competição no sábado. O máximo que faz, qual que vai ser o dia de off, entre aspas? A sexta-feira, aí que vira de novo essa bola de neve, né? Primeira coisa que a gente pensa nessa questão de volume de treino, na atual situação, é a própria imunidade. Quer ver? Eu tenho até um termo que eu falo para meus pacientes que eu chamo de disbiose de endurance. Eu falo, quer ver? Tem um gráfico muito legalzinho aqui, também que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Aqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim. Olha que bacana. Linha vermelha e linha amarela. Isso. Olha que bacana. Deixa eu fechar aqui. Aqui mostra o sedentário. Tá? Sedentário. Tá. Acho que agora pegou? Tá. Volta um pouco mais distante. Volta um pouco mais distante. Aí. Aqui está o sedentário. Tá? Então, a suscetibilidade dele a doenças pela falta de exercício não é boa. Agora, olha o exercício regular moderado. Fica bem. Agora, olha o exercício exaustivo. Tá vendo a imunidade? Aqui é a função, é a curva da função imune. E essa é a curva da suscetibilidade. Então, a função imune num regular moderado, ela é ótima. Mas olha no exercício exaustivo. Ela diminui demais, desde que você não cuide. Se você cuida, não tem isso. A função imune, ela consegue ficar junto. Interessante isso, doutora. Nesse aspecto aí que você falou, primeiro, gente, mais uma vez, diga do Tio Sandro, nossos bate-papos nessas lives, estamos fazendo praticamente todos os dias, essas lives com pessoas maravilhosas, como a doutora Patrícia Milaré. Eu quero já de antemão anunciar um breaking news, um furo de reportagem aqui, isso oficial. Sexta-feira vamos ter, daqui a 7 dias, vamos ter o Bruno Zilberg conosco e vamos estar falando de um monte de coisa aí que está bem próximo a todos vocês. Então não percam, já marquem sua agenda, já bloqueiem, pipoca e pipoca, doutora? Não sei. Gosto, mas eu só indico pipoca orgânica, porque o milho no Brasil está muito transgênico. Pronto, pipoca orgânica com manteiga. Não pode manteiga? Um pouquinho de azeite. Estudo do ano passado que falou que azeite de oliva, ele vai, lógico, oxidar em alta temperatura, mas em quantidade pequena. Nós que usamos em casa, o tanto de composto bioativo supera a oxidação. Então, daí azeite de oliva pode. Não manteiga. Perfeito. Então, gente, prepara sua pipoca com azeite de oliva para sexta-feira que vem com o Dr. Bruno Zilberg. Estaremos falando sobre assuntos maravilhosos também. Gente, doutora Patrícia Milaré falou algumas coisas que eu já tenho no meu Twitter da noite. Vou encerrar minha noite com o seguinte Twitter. E vou marcar, não sei se tem Twitter, mas eu vou dar o crédito à doutora Patrícia Milaré, dizendo o seguinte, gente, o intestino é o caminho para o pódio. Maravilhoso. Parabéns, assim, muito legal esse tema. Outra coisa que eu estou curioso
tu está falando para mim o seguinte, a minha atividade física intensa, contínua, repetitiva, ela tem uma fatura intestinal. E eu preciso recuperar meu intestino. É isso que tu estás falando? Ou é minha dieta que causa isso? Na quantidade correta, o exercício físico é super bem-vindo. Só que no atleta de endurance, quando a gente trabalha com atleta que treina todo dia, como eu disse, precisamos de 72 horas, pelo menos, para recompor essa microbiota. Não consegue, porque ele não tem intervalo de treino, intervalo de competição, aí que a gente tem que entrar também. Por quê? Imagine ainda às vésperas de uma competição, que é maior volume de treino, por mais que a gente trabalhe com micro, meso e macrociclo, dá às vezes uma diminuída, mas continua treinando. E aí, aquela ansiedade da competição, tudo isso, vai lá naquela tight junction, rompe tudo, faz o leaky gut, e aí que pode vir o quê? Tanto um overreaching, que se não cuidar bem, vai para o overtraining. Overreaching é o começo, é aquele que a gente recupera em um mês. Overtraining, às vezes, a gente precisa de tempo para tirar um atleta do overtraining. E aí, como eu disse, o primeiro passo que eu gosto muito de trabalhar em cima, questão do volume. Depois, questão de neurotransmissor, né? E produção hormonal. Sim. O intestino faz tudo isso. E o exercício físico na quantidade certa também. Só que em excesso descompensa. Tudo que é neurotransmissor. Aí, às vezes, de novo, a gente vai lá para o atleta que tem um intestino, de novo, vamos pensar num que está se cuidando, que está fazendo reposição de uma levedura, de um pré-biótico. Ele vai ter a absorção do triptofano no intestino, né, que a produção da serotonina é no plasma, mas faz a absorção no intestino, manda para o plasma, faz a produção de serotonina, depois faz melatonina, ótimo. Ele tem bem-estar, ele tem uma boa noite de sono, cortisol, produzimos 24 horas, tem seus horários de pico, mas isso, ao invés de levar contra o organismo, leva a favor. Agora, pensa numa pessoa que não está com esses cuidados, que nem a gente fala de cuidar de intestino. Um triptofano mal absorvido, ele produz ácidos quinolínicos, quinureico. Isso é tóxico para o sistema nervoso central. Questão de depressão, de óxido de triptilamina, que também faz aterosclerose. Então, não é só, eu como tal coisa saudável, mas como que está a absorção dessa coisa saudável, né? E caindo de novo no cortisol, como eu falei, de vésperas de competição, ele em excesso, em grande quantidade, ele diminui a força das tight junctions. Então, só estar em produção excessiva, ele já faz aquele leaky gut, ele arrebenta a nossa função barreira. E daí também, hormônio é que nem orquestra no corpo. Você mexeu em um, você reflete em todos os outros. Aí mexe com testosterona, mexe com GH. Se isso não é uma coisa boa para mexer nem com um adulto saudável, que a gente sabe que tem a diminuição dos hormônios ao longo da vida, menos do cortisol, é o único hormônio que não diminui ao longo da vida, imagina o atleta. Então, daí, de novo, a gente cai naquela coisa, é só o atleta que precisa se preocupar com isso? Ou uma mulher, um homem que quer manter seus hormônios saudáveis? Perfeitamente. Não é? A gente cai nessa questão. E da parte intestinal, que eu falo que é meu terceiro passo. Eu não tiro, é difícil, eu não tiro carboidrato. Todo mundo, quem é meu paciente sabe como eu sou apaixonada por carboidrato. Eu controlo índice glicêmico. Nós somos a favor de baixo ou moderado índice glicêmico, mas às vezes, por moda, categoria judô, eu trabalho com peso, ou no próprio fisiculturismo, eu tenho atletas do fisiculturismo, e aí a gente tem muito que respeita peso. O que acontece?
acontece? Ah, estou fazendo low carb. Está fazendo low carb, às vezes tira fibra importante e às vezes aumenta a proteína. Mais coisas que o nosso intestino não foi criado para lidar. Excesso de proteína, pouca fibra. Aí, de novo, olha a entrada da levedura, de coisa pré-biótica. A gente precisa. Inclusive, muitos retiram que a gente regula a fibra pré-biótica, lembrando que o Saccharomyces, ele vai, como ele forma o muco protetor, aquela segunda linha de defesa que eu falei, né, microbiota, muco protetor, mucosa, como ele forma ali, com o aumento do muco, a gente aumenta a interleucina 22. Interleucina 22, ela aumenta PYY. Isso no hipotálamo, no intestino, né, que é o que sinaliza a saciedade. Então, não é mais fácil, ao invés de você tirar uma coisa boa, você recolocar outra? Eu falo que isso é uma coisa que o ser humano faz muito. Ele vai lá e fala, não vou comer isso, não vou comer isso. A gente tem que ver o que está faltando, não é ir tirando. Uau, fantástico. Então, e também, além dessa diminuição do carbo, né, aproveitando, falando das macromoléculas, é o excesso da proteína, porque daí tira do carbo. Ah, não, porque eu quero perder peso. Ou bicicleta, eu brinco com ciclista, né? Eu falo que a bicicleta cada vez está mais leve, não é para o ciclista ficar mais pesado, mas enfim, a pessoa quer perder peso. Aí ela vai lá e aumenta a proteína. Será que um atleta precisa tanto de proteína como pensam? A resposta é não. Ele precisa de tudo na quantidade certa. Fibra na quantidade certa, gorduras na quantidade certa, proteína na quantidade. Eu tenho outro desenho aqui que eu posso até mostrar dos dados de um estudo que foi feito ano passado. Nós que somos da área da saúde, a gente fala que ano passado já é estudo antigo, não vale, mas eu gostei porque ele foi feito bem com o atleta, com essa relação com a microbiota. Uau! E mostrou, quer ver? Eu vou pegar ele aqui, ó. É esse aqui, da revista Nutrientes, de 2019. E ele mostrou que o consumidor que mais cresce são consumidor de produto de suplemento esportivo. E o consumo excessivo de proteínas na dieta, deixa eu ver se estou conseguindo, pode causar alterações no intestino humano, né? Porque a microbiota varia de muitas coisas. Então, sim, mais uma resposta. Precisa do consumo excessivo de proteínas? Não. Precisa do adequado consumo de proteínas. Muito interessante isso. E assim, vírgula, né? O artigo do ano passado é antigo, vírgula. Assim, para quem escreve, não, assim, é um trabalho gigantesco, cara, publicar. Quando se lê, parece, mas assim, quando você publica um artigo assim, ele tem um valor gigantesco aí por mais 3, 4 anos, assim, ainda é muito relevante, né? Mas muito interessante, cuidado. Você falou muito nessa questão da biota, da microbiota, do controlar. Então, assim, por exemplo, o atleta que, por exemplo, ele quer ganhar resistência, ele quer melhorar a endurance dele, né? O triatleta, o ciclista, são esportes de resistência, né? Quais são essa abordagem em termos do cuidado dessa microbiota? Porque eu tenho um pré-treino, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma pré-competição, vou ter competição agora no domingo ou no sábado, né? E essa minha semana que precede minha competição, às vezes é uma semana que o cara toca horror, né? Então, quais são as alternativas que você tem usado para mitigar esse pós-treino e, de repente, melhorar a performance desse paciente? Você tem falado aí sobre
o Beta, né, a Saccharomyces cerevisiae e tal. Como é que você tem participado na tua prática clínica, doutora? É lógico que eu entro com probióticos e entro sempre com a questão do Saccharomyces, do Biovite. Por que eu gosto muito? Voltando nessa questão, né, que eu acabei de mostrar da proteína. Hoje em dia, muitos atletas usam suplementos, tanto de carbo, de proteína, até de gordura, porque nem sempre a gente consegue adequar isso no garfo, né? Eles teriam, nem sempre a gente consegue. E aí a gente precisa desse cuidado intestinal, mesmo que a gente usa com a questão de suplementos. E tem toda essa questão de dar o probiótico e o pré-biótico. E por que eu gosto muito do Biovite? Por causa que a gente sabe, pela formação dele, por apresentar ligações beta, né? Ligações beta não são hidrolisadas no intestino humano, pelo sistema enzimático do intestino. Então, elas chegam intactas na região distal do intestino. E isso faz o quê? Com que as bactérias do bem, os probióticos que a gente foi lá e repôs, produzam ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o propionato e o acetato. E isso reverbera na saúde como um todo, desde prevenção de doenças, se a sua escolha é ser esportista para a saúde, quanto nessa questão do intestino como caminho para o pódio, porque daí a gente melhora essa questão de nem pensar em chegar a uma cãibra, não ter fadiga, não ter queda de rendimento, de não ter questão, até a gente fala de distração, porque se é uma pessoa, por exemplo, se é um triatlon, um ciclista, ele pode às vezes se acidentar por besteira, que a gente fala muito dessa questão, caindo nessa questão que o intestino nosso não digere essa bactéria beta, né? Então, as ligações beta, então, isso ajuda muito. Por isso que eu acabo usando ele, só fugindo um pouco do esporte, até num transtorno de déficit de atenção, por hiperatividade, num autismo, entendeu? Porque a gente sabe que tem que ter toda essa questão de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Isso faz prevenção desde de uma gripe, porque fortalece a nossa imunidade, até uma aterosclerose. Sim, boa. Muito interessante isso. O pessoal está perguntando aqui, a doutora Patrícia, como é qual é a dose que a senhora tem prescrita? Assim, você tem usado o Biovite de forma contínua com todos os atletas, de jejum? Não, na semana pré-treino eu dou uma dose cavalar e do Biovite e tal. Como é que você tem usado o Biovite e com que tipo de modalidade? Eu acho que as pessoas estão fazendo essas perguntas aqui. Olha, eu às vezes, normalmente eu entro com dose de ataque, né? Como a gente é uma forma de eu já tratar muito bem isso, então eu já entro com dose de ataque. Minha dose de ataque é 15 ml 2 vezes ao dia. Tá. Depende muito da pessoa, mas em geral fica em torno de 6 semanas eu faço isso. 6 semanas, 7 vezes 6, 42 dias. Tá? Aí eu abaixo para 10, mas eu ainda continuo umas 2 vezes ao dia. E aí, E depois eu fico na continuidade 10 ml uma vez ao dia. Eu gosto de pôr à noite por essa questão. Produção de mucina, reparo, é bom deixar isso para ser feito à noite. Então, eu gosto. Mas, às vezes, nas vésperas da competição, daí eu faço de novo, de 7 a 10 dias antes, 20 ml. 10 de manhã, 10 à noite. Porque, às vezes, eu entro com outras suplementações, e como a gente estava falando da proteína, né? Tem uns suplementos que, às vezes, eu passo, e a gente precisa desse cuidado maior com a mucosa. Sim. E com a microbiota e tudo, né? Tá. E então, outra, às vésperas de competição, já está aquele emocional
emocional, tá a fadiga, porque é para fadiga e dor, né? Que entra muito, eu uso muito ele. Por quê? Muitas dores são causadas pelo comando do sistema imune, nas terminações nervosas. Ponto final. Isso é fato. Uau, que aula! Boa, boa, exatamente. Então, Isso é top de lança, viu, doutora? Isso aí, essa informação é top de, assim, de informação mesmo. Isso aí eu trabalhava nesses assuntos aí quando eu estava na Johnson Johnson ainda. A gente estava estipulando essas teorias. Eu estava na Johnson Johnson lá perto de Nova York e nós estávamos chegando a esse tipo de conclusão. Artigos quentinhos, assim. Isso foi há 10 anos atrás. mas é isso que eu falo, não é informação nova, não. Não é. Quentíssimo, quentíssimo. Francino foi Que muito bem, exatamente. A legal. fadiga e a dor, principalmente a dor no caso, são comandos imunológicos nas terminações nervosas. Exatamente, precisamente. Exatamente. Então, nós somos todos enervados. Então, às vezes você fala assim, não, não, mas eu tô com dor, é no joelho. Tipo assim, não tem nada a ver com o intestino. Quem foi que disse? Tem tudo a ver com o intestino, né? E aí, que é o que eu estava falando, uma candidíase tá lá, uma tendinite, às vezes uma distração que faz você cair em plena competição, sabe? Tudo a gente tem que considerar. Então, eu sempre dou o exemplo da árvore. Eu falo para o paciente assim: se a folhinha está machucadinha, está caindo, não adianta você pôr remedinho na folha. Se não for a fase dela, vamos dizer, está no outono, você tem que ir na raiz. Tem que Boa. ver a raiz como que tá, porque tá vindo de algum lugar, seja essa dor, seja essa cãibra, seja essa fadiga, né? Então, de novo, dor, cãibra, fadiga. Aí vai lá o atleta tomar um anti-inflamatório para causar mais rompimento, mais passagem de coisas ruins nessa leaky gut, aí ele vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco uma dose de anti-inflamatório não dá mais, tem que entrar em 2, tem que entrar em 3. E cadê a inflamação saudável que o corpo faz depois de um treino, de uma competição? A gente precisa dessa inflamação, desse estresse, dessa inflamação para você criar uma tolerância, que é a mesma coisa que a imunidade, né? A gente não fala para as mães, quando a criança está pequena, faz essa criança brincar, mexer na terra, tira essa criança de dentro do apartamento, porque senão essa imunidade não desenvolve, não é? Perfeito. Você não queria É a andar mesma descalço um coisa. pouquinho. Então, até nessa questão de dor, de fadiga, tem que usar. E eu vou sempre nessas doses. Dose de ataque, 15 ml 2 vezes ao dia. Depois eu vou para 10, mais umas 6 semanas, uns 42 dias, até que eu fico em 10 ml por dia. Às vésperas de competição, de 7 a 10 dias, que eu dou uma aumentadinha. Só que a gente tem que pensar, novamente, né? E se é um esportista que tem uma fibromialgia? Ele tem dor. Por que ele tem dor? Porque a questão está lá no intestininho, não é? Sim, Cadê a sim. produção de serotonina adequada? Cadê a produção de melatonina? Cadê a produção dopaminérgica? Serotonina e dopamina, a gente tem que atuar nelas para diminuir dor e cansaço, né? Então, além de ativar linfócitos T, nossos linfócitos T atuam como anti-inflamatórios. Sim. Então, tudo a gente cai aí, né? Por Perfeito, isso que perfeito. ninguém tira a minha máxima. Intestino é o caminho do pódio. Se você quer melhorar sua performance, se você quer diminuir seu tempo na corrida, diminuir seu pace. Mas não, eu faço atividade física por saúde. Também tem que se cuidar. Não tem como separar as Perfeito, coisas. perfeito, perfeito. Não, muito bom, muito bem colocado. E inclusive, assim, veja mesmo, nós aqui, eu diria, pesquisadores de indústria, né? A gente tem parceria com as universidades e tal, e aqui na nossa linha de pesquisa, na SEMES Biofarmacêutica, nós estamos bem focados na área de doenças autoimune, né? E na oncologia, né? E assim, nesse aspecto do autismo e de doenças neuronais,
nós temos sido um pouco conservador né, em entrar nesse campo, né? Tamanha a novidade disso daí, isso, como eu te falei, isso tem menos de 15 anos de que está com do vínculo do sistema imune com o sistema nervoso, com o sistema nervoso central, não só periférico, mas o central está muito vinculado ao sistema imune. Muita coisa. Muita coisa que achava que era a ação do sistema imune no sistema nervoso periférico, tem ação do sistema nervoso central. Então, estou vinculando com depressão, com esquizofrenia, uma série de coisas aí. E assim, eu fiz parte, tive o privilégio de fazer parte dessa equipe lá nos Estados Unidos, na indústria, né, em encabeçar essas pesquisas, fazer parte do time, encabeçar não, fazer parte do time, né, de puxar essa agenda aí. Como é que tem sido, então, essa dose que tu tens usado do Biovit e Bioglucan com esses pacientes de deficiência de atenção, autismo e tal? Eu acho que a doutora vai dizer que está congelada. Eu começo também com a da dose de Ok, está congelando, doutora. Ok, agora voltou. Tá. Então, eu vou também nessa questão dos 15 ml e depois reduzo para 10. Porque, e até independente de falar de autismo, de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção, que hiperatividade, nós sabemos que isso não é uma coisa que acomete só crianças. Muitos adultos têm, e é interessante que às vezes eu dou um questionário lá para as pessoas responder na consulta, e aí a hora que a gente chega nessa parte, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca me dei conta de que eu era hiperativo, que eu sou, né, hiperativo. E, então, é uma coisa que acomete muitos adultos. E se a gente buscar os estudos, realmente acomete muitos adultos. E outra questão interessantíssima, falando na atual situação, a gente tem que cuidar da saúde mental. Essa coisa de ficar em casa, né, de não poder sair para trabalhar. Às vezes você tem aquele pique, aquela vontade, aquela energia, e você está privado disso, né? Está aumentando muito casos de ansiedade, de pânico. Então, é só na imunidade que a gente tem que pensar nesse momento? Não. Aí que a gente cai de novo, tem que pensar na onde? Nesse intestino, porque é nele que começa a nossa imunidade, é nele que começa o controle da ansiedade, da sensação de bem-estar, vai virando aquela bola de neve que eu falei, né? É nele que começa tudo. Até as preferências alimentares, os gostos, né? Então, que também, outro dia uma paciente falou, Patrícia, eu estou feliz da vida, porque eu nem imaginava ficar dentro da minha casa e me controlar com a alimentação, né? E eu falei para ela, eu falei, mas é por quê? Porque agora a gente já atinge um nível que você consegue fazer escolhas saudáveis. De novo, aquele meu gráficozinho chiquetoso, ó, ele mostra bem. Ó, o intestino todo esburacado. Ele procura, ele tem olhinho, o olhinho dele brilha para porcaria, entendeu? Ó a caixinha de remédio aqui. Essa caixinha de remédio representa anti-inflamatório, corticoide, antibiótico e remédios para a cabeça. Para a cabeça, que eu digo, é desde um ansiolítico até um antiparkinsoniano. Agora, enquanto isso, ele vai lembrar que uma maçã existe? Imagina, na hora da fome. Verdade. Não. Entendeu? Então, eu falo tudo parte do intestino. E como eu falei, às vezes eu uso o Biovit antes do almoço, antes do jantar, quando eu quero fazer aquele aumento da interleucina 22. Interessante. Eu dou meia hora antes da refeição para fazer a produção do PYY, né? E ter essa questão de maior saciedade, maior controle do apetite. Muito interessante isso, assim. Eu tenho muito sucesso com isso. Maravilha, maravilha. É um privilégio poder ver essa versatilidade do Biovit e Bioglucan. Antes de eu fazer um comentário, nós temos uma pergunta aqui da doutora Marli Dristian, ela clinica em Brasília. Ele faz, doutora, a retirada do glúten comitantemente no tratamento de doenças autoimunes faz parte da sua conduta?
Oi, Marli, tudo bem? Que prazer saber que você está em Brasília nos assistindo. Olha, querida, eu tiro quando ou eu tenho o exame que o glúten realmente é uma proteína alergênica para o indivíduo, ou às vezes quando eu vou por sinais e sintomas. Quando eu não tenho o exame em mãos, eu vou por sinais e sintomas. E depois eu faço a dessensibilização, aquela coisa do retorno, né, do glúten. Mas enquanto eu tiro, eu fico no probiótico e no Biovit, no caso, para a gente reparar essa mucosa. Depois, quando eu retorno, eu mantenho esse cuidado e daí eu vou voltando com trigo fermentado, até voltar com pão puro, né, integral. Eu vejo bastante, eu tenho bastante sucesso dessa forma. E a mesma coisa que eu faço quando precisa ser com outros grupos, né, alergênicos. Porque eu já tive, assim, pacientes, inclusive atletas, com umas alergias muito interessantes. Alergias a frango, a tomate, a banana. A banana eu tenho muito paciente que tem alergia à banana. E é aquela coisa, os sinais e sintomas são muito interessantes, né? Esse meu paciente do frango e do tomate, ele inclusive atleta e muito nítido. Por quê? É aquela história. O intestino, a hora que vem um gatilho mais forte da parte de neurotransmissores, né? Que era aquela ansiedade, aquela adrenalina da competição, pronto. Aí derrubava. E aí que a gente viu que era isso. Alergia a amendoim, eu tenho. Já tive muitos pacientes, porque a gente sabe que é um dos 8 alimentos mais alergênicos, né? Mas eu falo que eu já tive umas alergias, paciente alérgico à castanha do Brasil, que são umas alergias muito mais perdão, da microbiota. Tá, excelente. Obrigado, doutora Marli, pela sua pergunta. Obrigado, doutora Patrícia, por responder a pergunta da doutora Marli. Eu me lembro também, doutora Patrícia, que eu ainda visitava né, os prescritores aqui no estado de São Paulo, no recém-lançamento do Biovit Bioglucan, né? E eu me lembro que uma das visitas que eu tive contigo, tu disse assim, Sam, eu estou observando que alguns pacientes têm melhorado a absorção de ferro, ou seja, a anemia tem reduzido com o uso do Biovit Biglucan. Apesar de ele agir nos glóbulos brancos, então eu vejo as plaquetas, né, os glóbulos vermelhos crescendo, melhorando, diminuindo a anemia. E eu tenho uma teoria para isso. Eu falo assim, eu acho que ele age melhor na absorção de nutrientes. Por isso que a gente tem reduzido a anemia. Como é que está a tua experiência com essa melhora de absorção de nutrientes uma vez o paciente fazendo uso do Biovit Biglucan, doutora? Muito, muito, porque a gente sabe que a gente não é o que come, a gente é o que absorve. Não é o que come, a gente é o que a gente absorve. E aí que a gente... Não, verdade, minha outra máxima, eu sou cheia das máximas, eu falo que quando eu ponho uma coisa na cabeça, aí eu ensino todo mundo, que eu falo, gente, não tem como, caindo novamente na imunidade, né? Zinco é um mineral essencial para a imunidade, só que tudo no nosso corpo, que a gente sabe, em excesso faz mal, na falta também. Então, o que adianta às vezes você falar, não, eu estou em casa, eu estou tomando cuidado, eu estou tomando vitamina C, mas tá, cadê a absorção disso? E do ferro, eu gostei que você falou, inclusive porque ontem eu atendi uma paciente minha que ela tinha uma ferritina muito baixa para mulher, muito. Então, ela já tinha muita queda de cabelo, e ela trata há anos essa queda de cabelo. E sabe quando veio para... Ela disse, não, Patrícia, eu já tô íntimo, né? Já sou íntima dela. Falei, tá, mas nós vamos arrumar seu intestino. Ela me olhou, né, meio torto e tal, mas
foi seguindo o plano. E ontem, quando ela veio com o exame de ferritina dela, pela primeira vez, a ferritina dela passou de 70. Nunca tinha passado. Uau. E ela falou para mim, ela falou, você viu meu cabelinho que tá tudo crescendo? Eu falei assim, ela falou, então, mas posso te falar uma coisa? Agora que eu acreditei que você falou que tudo começava no intestino. Uau. Falei, ai, que bom que você acreditou, não importa, antes tarde do que nunca, né? Não importa que foi só agora. Ela falou assim, agora eu acreditei. Puxa. Ela falou, agora eu vi isso, que maravilha. E ela também pergunta, tá lá em casa fazendo atividade física, em casa acordando super cedo, xingando que não tá trabalhando, porque ela falou, Patrícia, minha disposição tá outra, eu tô com os exames agora normais, cabelinho em ordem e tudo, né? Então, é mais um motivo. Ela foi uma que a gente tirou de uma ferritina de 30, 35 para 72,7 que deu ontem, que ela me mostrou ontem. Qual era a dose, doutora, que tu usaste de Biovit e Bioglucan? Ela continua ela já está na de 10 uma vez ao dia. Mas eu fiz lá dose de ataque, 15 duas vezes ao dia, e 10, e eu falo que cabelo são 3 meses para a gente ver resultado, né? Ela, como está dando 3 meses agora, porque agora que ela... Ontem que eu comecei com ela de 10, ela ficou 6 semanas, 15 duas vezes ao dia, 6 semanas, 10 duas vezes ao dia, agora que ela vai iniciar 10 uma vez ao dia. Ah, ok. Então quer dizer, foram os 3 meses do cabelinho. Cara, fantástico, fantástico. Uau, fantástico, fantástico. Então a ferritina dela subiu de 30 para 72. 34,7 para ser mais 34,3, perdão, para ser mais exata, para 72,7. Fantástico, fantástico, fantástico. Isso é 3 meses? Em 3 meses. E a pele dela tá linda. Ela falou, Patrícia, estou super feliz, porque eu percebi, eu falei, tudo é no intestino, né? A hora que a gente arruma ele bem, tudo vai reverberar, vai refletir. Sim, quando você modula o sistema imune, de fato, quando você reeduca, né, esse sistema imune, ele começa, então, aquelas interleucinas que tu falaste aí, as próprias inflamações intestinais, a absorção melhora, né, o metabolismo, redução das toxinas, né, pró-inflamatórias, tudo isso você começa a modular, né, então você começa a ter realmente resultados absolutamente fenomenais. Tudo. Né? Sim, e que nem você citou ali, logo ali atrás, né, sobre doença autoimune. Doença autoimune é aquela coisa, como diz, né, Luciano, genética não é destino. Então, às vezes você tem um polimorfismo, mas você toma um cuidado, você não vai desenvolver tal problema, né? Isso a gente tem muita comprovação científica. Então, e a gente sabe da importância de ter esse tratamento do intestino para prevenção de tudo, de doença autoimune, do próprio diabetes, né? A gente sabe que resistência à insulina vem dali também, que é o que eu caio lá na questão do por que tirar o carboidrato, tira o carboidrato ruim, sim, carboidrato refinado arrebenta as tight junctions, isso, que gut, isso não é bacana, mas usar um carboidrato de baixo, moderado índice glicêmico, né? Porque senão a gente pode interferir até nessa questão. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutora Patrícia, uma última pergunta aqui do pessoal que está ouvindo aqui a gente online. Qual tem sido, você tem alguma experiência com Alzheimer's e o uso do Biovit? Eu tenho sim. Na verdade, eu já usei em 3 casos. Ela era bem nova, né, e fez Alzheimer precoce. E também eu me baseei nessa questão, né, para prevenir, para tratar essa resistência insulínica, porque na época foi logo que saiu aquela coisa de Alzheimer, diabetes mellitus tipo 3, que depois
caiu por terra, mas a gente continua seguindo essa questão de uma dieta anti-inflamatória, com baixo índice glicêmico, com muito mais mediterrânea, mas o Mediterrâneo é importante ficar claro, né? Que o Mediterrâneo não é tirar carboidrato ou dar de baixo índice glicêmico e encher de gordura porcaria, não. É cuidar da qualidade de tudo, né? Mas, enfim, e eu entrei e também em uma que ela ainda trabalhava, né? Inclusive ela era costureira, ela ainda trabalhava, mas já estava tratando, e uma outra que daí já estava num casinho mais avançado. Mas eu sempre vou nessa questão. Aí eu deixo no crônico, 10 ml direto. 10 ml sempre. Eu entro também com minha dose de choque e depois eu mantenho. 10 ml sempre. Excelente, fantástico. Doutora, o bate-papo está sendo maravilhoso. As perguntas não param de chegar, mas a gente vai ficar... Vamos deixar um gostinho de quero mais para a próxima aí. Ai, que bom! Eu sei assim, que tu tem muita experiência na parte de esporte e tal. A gente falou muito sobre isso, entramos um pouco de parte neuronal, então você falou, você vê a variedade de pacientes. Mas eu queria que a gente saísse um pouco agora dessa área da terapêutica e queria saber o seguinte: você está pedalando ainda? Como é que está o pedal? Ô, se tô! E é outra coisa, tô sim, firme e forte. E é outra coisa que foi bom você ter falado, que eu gostaria de dar 2 exemplos, né? Da pessoal, às vezes, da minha romaria, que todo ano eu faço, né? Que eu vou de Limeira Aparecida, e sempre usei, e já usei, foi muito bacana, sabe? Outro rendimento, outra recuperação, foi muito legal. Aquela questão de não dores, não fadiga, não cãibras, muito bacana. E eu tenho uma história também, que agora você falou do pedal, eu me lembrei, só que o caso dele, ele não era ciclista, é triatlon, e foi muito bacana porque foi um câncer, né? Eu tive, na verdade, 2. Um era câncer de pele, ele era corredor. E como a gente tinha já uma certa intimidade, que era meu paciente desde 2008, ele só chegou e falou assim, ó, Patrícia, se vira, eu não vou parar de treinar. Tipo assim, e corredor treina debaixo do sol, né? E a gente usou, foi muito bacana. Isso foi em 2016. Não, 2017. Não, 2016. Foi muito legal, porque daí ele teve um resultado, o tratamento, que até o dermatologista dele tinha acabado de voltar de um congresso nos Estados Unidos e ele ficou encantado. Ele ficou encantado, foi muito bacana. Tanto que ele virou até meu TCC da pós de fito. De muito legal o resultado que eu tive com ele. E outro muito bacana foi esse triatleta, que também teve um câncer. E daí no hospital eu tive que mandar mensagem para o médico, porque ele pediu. Ele falou, Patrícia, eu não posso tomar o Biovit aqui? Eu falei, você não pode, querido, hospital, eu não sou nutri do hospital. Eu falei, eu vou ver o que eu consigo, eu vou tentar falar com os nutris do hospital, vou tentar falar com o médico, né? Limeira não é uma cidade grande, mas ele me pediu o tamanho bem-estar que ele sentia quando ele tomava, porque eu deixava ele, né? Tomando tudo na fase de químio, tudo, nossa, e ele me pediu, você acredita? Porque ele falava, eu não passo mal tomando ele. Já pensou? Foi Já muito pensou? interessante. Isso, né, cara? Uau, puxa Agora vida. você falou, eu lembrei deles. Ei, esse TCC depois manda pra gente aqui, quem sabe eu crio um casezinho, um material didático para visitação, para nossa equipe de vendas. Tá, joia. Manda sim, dá para pegar esse TCC para a gente fazer uma publicaçãozinha e colocar créditos para ti e tal, mas fazer um trabalho tipo de case, né? Esse estudo de caso, né? Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Sensacional. Então, nessa quarentena, teu ritmo não mudou? Não, diminuiu um pouquinho, mas não mudou, não. Estou só no online e aquela coisa, né? E outros que a gente só pelo menos dá um retorno. Ó, mantenha tudo que você já está no caminho certo para a imunidade. Para a imunidade, em resumo, né?
para essa questão do trato gastrointestinal, porque daí é dele que vem imunidade, é dele que vem controle de ansiedade, é dele que vem todo o restante, né? Perfeito, Manter o perfeito, ciclo circadiano, mesmo que não tenha horário para acordar, por que mexer nisso, né? perfeito. Boa, Nessa boa. questão de alterar, já que eu não estou tendo aula, já que eu não estou trabalhando, já que mexer com tudo, não. O ciclo circadiano foi o jeito que a gente foi criado. Amanheceu, vamos levantar, né? O dia está inteiro pela frente. Tá escurecendo, aquela história. Começa a produção de melatonina 8 horas, 9 horas de GH, tudo para a gente respeitar, né? E quando a gente tem, de novo, uma microbiota saudável, o nosso ciclo circadiano funciona, que é o que eu falei. Eu já tive muitos pacientes que treinavam às 6, às 7, até às 10 da noite, mudaram para de manhã. Por quê? Regulou. Maravilha. Sim, 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 sim. Aí a Ah, disposição ao longo do dia é outra. Aí você acorda disposto, você tem uau, sono na hora certa, né? sim, Eu falo, o corpo humano é uma máquina perfeita que Deus criou, é só a gente verdade, cuidar bem dele. Não vale mirar o verdade. balde e chutar longe. Doutora, assim, está sendo um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua generosidade com nossos ouvintes, nossos pessoas que estão participando com a gente, nossos internautas. É, o coronavírus chegou e atinge todos nós. Tem muita gente que está amedrontado e muitos colegas de profissão que estão sendo... todos nós fomos abalados. O proprietário, o inquilino, o dono do negócio, do restaurante, o garçom, todo mundo está sendo afetado. Estamos todos no mesmo barco, né? Mas o que é que eu devo fazer? Parar, chutar o balde, me esconder debaixo do cobertor, partir para ataque? O que você tem feito? Qual a sua sugestão para a gente? Olha, como eu disse, né? Apareceu, ninguém estava esperando, não foi planejado, não foi uma coisa que alguém falou, olha, em março do ano que vem vai acontecer isso, então já vamos nos preparar. Não, pegou a gente muito de surpresa. Porém, a gente sabe que vai refletir na economia e tudo mais, sim, mas a gente tem que levar tudo pelo lado bom da coisa, né? Aprender a colher frutos. Às vezes, será que a humanidade não estava no trabalho em demasia, não estava na questão da ganância, da ambição, que ela abria a mão, às vezes, de dormir uma boa noite de sono, de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, de ter tempo para cuidar da família, do amigo, da casa? Eu acho que, por um lado, eu acho que a gente tem que ver por esse lado também, porque muitas pessoas, a própria questão do consumismo, será que você precisava de tanta coisa, né? Agora, indo uma vez por semana no mercado, não está dando conta? Por que antes tinha que ir todo dia, né? Então, eu penso assim, que a gente tem que... Eu sou a favor de voltar a trabalhar, porque, como eu disse, da criança que fica em casa quando ela recém-nascida, tudo bem, a gente respeita. Mas uma criança pequena ficar dentro de um apartamento, cadê a imunidade dela? Ela tem que entrar em contato com as coisas para desenvolver essa imunidade. E a mesma coisa que eu penso na gente. A gente tem que manter os cuidados básicos, higiene, prevenção na vertical, o idoso, que é um grupo maior de risco. Só que a hora que a gente pensa na questão intestino, muitos são grupo de risco. Um obeso é grupo de risco. Cadê o intestino? Está inflamado, né? Um cardiopata. Então, é aquela história. Mais ainda que eles têm que procurar um nutricionista para arrumar essa questão da imunidade, manter os cuidados básicos de higiene e voltar para o dia a dia. Não é aquela coisa, vamos parar de sair de casa. Tá, isso aí está ativando sua imunidade? Vamos procurar o que realmente faz a imunidade, que são esses cuidados nutricionais fundamentais e as práticas de higiene. E vamos para a luta. Eu sou a favor disso. Eu Muito penso dessa interessante. forma. Muito bom, doutora. Muito bom, muito bom. Parabéns, excelente. Na realidade,
eu tenho falado para a nossa equipe na empresa o seguinte, cara, o momento do Biovit é agora. Né? O dono da farmácia não pode estar preocupado com álcool gel, porque o álcool gel tem em posto de gasolina, em bodega, em feira, todo mundo tem álcool gel. O Biovit vai agir no sistema imune e vai atenuar os sintomas. Né? A gente tem visto e outra, e vai absorver. O que adianta? Vitamina D, a gente sabe da importância dela para a imunidade. Vitamina D não é só imunidade, né? Se fosse descoberta hoje, pró-hormônio D seria o nome dela. Mas para a imunidade, já temos estudos, que os estudos que a gente está recebendo do Covid, que eu estou acompanhando, são da China, de dezembro, e agora da Europa já está chegando, estudos de fevereiro, março. O que a gente vê? Zinco, vitamina D, vitamina C, a própria lisina, aquelas coisas da imunidade, né? Até umas novidades em cima disso, vi estudos com taurina e tal. Ok, ótimo, desde que você tenha absorção disso. Perfeitamente. E que adianta você fazer um mix, né, com tudo e não ter absorção? Quem que sai ganhando? O esgoto. O esgoto fica com a imunidade daqui, ó. Mas você não. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito Então, interessante. por isso que eu acho que tem que partir disso as pessoas, sabe? Procurar. Então, vamos, para prevenção, vamos nos cuidar. Da onde começa? Lembra do meu exemplo da árvore? Não é passar remedinho na folha, é cuidar da raiz. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Essa questão que você falou também diz o seguinte, agora, assim como eu tenho dito para a nossa equipe, diz o seguinte, nossos preceptores precisam saber, nós temos em dívida com o Brasil, é uma responsabilidade nossa dizer o seguinte, existe uma opção para você melhorar a sua imunidade e vai modular você, principalmente nesse momento agora. Né? Então, assim como a gente está posicionando o Biovit, é o seguinte, é hora do Biovit, muito interessante a sua colocação. Agora é a hora dos cuidados nutricionais. Então, agora você é nutricionista, é mais necessário do que nunca. Então, em vez de você ficar na retaguarda e se assustar, né, você planejou uma reforma no seu consultório, né, mudou a luz, preparou um acolchoado diferente, um design legal, você até não sabe como vai fazer. Agora é a hora de você aumentar o volume dessa informação, né, de você servir o seu cliente, o seu paciente. Assim, agora é a hora, mais do que nunca. Né? E se vai ser remoto ou presencial, isso são detalhes que a gente vai adequar ao longo do caminho, né? Que você tem conseguido fazer isso, né? Muito interessante isso, muito bom mesmo. Exatamente. E isso é uma coisa que, mesmo que por enquanto estamos só no online, é cabível, é tranquilo de fazer, né? Porque é cuidar do quê? Do intestino, da alimentação, mas no bate-papo, online, a gente faz isso e faz muito bem feito. Por isso que eu falo, é fundamental agora as pessoas procurarem um nutricionista de confiança para cuidar da imunidade. E sem contar, por exemplo, eu brinquei, antes de ontem, né, eu estava conversando com um médico, um colega meu, eu brinquei com ele, eu falei assim que a dengue está morrendo de ciúmes do corona. Porque eu atendi muitos pacientes com dengue nesse período. É a mesma história. Um próprio paciente de câncer é um imunodeprimido, um próprio... Eles não podem sair de casa, nem devem, né? Então, mas o online deu super certo. Eu atendi muitos que tinham acabado mulheres que tinham acabado de dar luz, eu atendi de câncer, eu atendi da dengue, né? De cirurgias marcadas ou que acabaram de sair, foi um que acabou de sair, outra que vai semana que vem. É aquela história, o mundo ele está girando em torno do corona, só que a gente não pode considerar só o corona, né? Porque tem gente ficando doente por outros motivos nesse meio tempo. Perfeito. Então, perfeito. E aí a imunidade? A imunidade não é só contra o corona, que nem um paciente que vai para a cirurgia na segunda-feira, eu tenho que garantir, né, a imunidade. Então, é sempre isso. Perfeito, perfeito. Gente, tá aí essa dica maravilhosa, doutora Patrícia Milaré, que clinica na região de Limeira. Gente, a crise chegou, atingiu você, atingiu o seu consultório.
seus planos, planos de todos nós. Minhas férias foram alteradas, doutora, um monte de coisas, um monte de coisa, projetos e projetos que você está engavetando, sabe? Mas, assim, veja que interessante, né? Acho que foi segunda-feira, essa semana eu conversei com a doutora Sandra Fernandes de Londrina. Ela disse o seguinte: não, a gente se adequou. Eu disse para as meninas ligarem para os pacientes, nós estamos fazendo todas as consultas, vamos manter tudo como está, vou fazer, não, mas eu gosto de fazer presencial. Vai ter presencial, mas agora é a hora que você precisa de mim. Né? Em vez de ficar esperando, ninguém está me procurando, não. Vai para a ativa. Né? Liga para o teu cliente, liga para o teu paciente, liga para aquele que faz tempo que não voltou, diz como é que ele está, né? Agrega valor, isso que você está fazendo é muito interessante isso, né? Hoje nós estamos fazendo o seguinte movida, doutora, nós estamos dizendo o seguinte: você, prescritor, que quer avaliar o Biovit em qualquer patologia, nós estamos enviando o Biovit para farmácias, doutora Patrícia, para o paciente ir lá pegar. Né? Então, assim, o trânsito está difícil e tal, o meu paciente está vindo aqui, não sei como é que eu faço, não fica tranquilo, doutor. Prescreve Biovit, eu vou mandar para a farmácia que é sua parceira, e eles vão buscar lá. E a gente paga o frete, paga o pacote, paga tudo e vai ficar lá. Mas o mais importante é o paciente não ficar sem o Biovit. Então, assim, a gente está somando força com o prescritor, dizendo o seguinte: cara, não baixa a guarda, agora é a hora que você subir. Hello! Né? Agora, exatamente. E as farmácias não podem parar, né? Elas estão em funcionamento. Então, se a gente orienta o paciente, ele tem como se cuidar. Sim. Ele tem, né? Ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que ligar para a farmácia, entregar, mas isso é outra coisa que aqui em Limeira eu consigo contar, né? Com a farmácia, com a Farma Natural, que é, no caso, a farmácia daqui que trabalha, e a entrega. Eu consigo. Sim, perfeitamente. Então, gente, tá aí mais uma dica aí, não só dica de saúde, também dica profissional de como você deve agir nesse momento de corona, de adequação, estamos todos nos reinventando. Doutora Patrícia, estamos encerrando, eu gostaria que você fizesse as últimas considerações, quero agradecer a você sua participação, dar as suas últimas considerações para os nossos ouvintes e a próxima já vai ser agendada, tá bom? Ficamos devendo muita coisa. Ai, que bom! Eu que agradeço a atenção de todos, agradeço o convite, acompanhar as lives dessa semana e da semana, né, desde que vocês começaram, está de parabéns. A Aninha falou na segunda, gostei muito. Todos, né? E é bacana porque você está pegando de todos os lugares do Brasil. Isso é legal, é gostoso, porque daí, ó, na segunda, ela é de Londrina, a Marli que mandou a mensagem é de Brasília. É gostoso, é importante a gente ter essa união na nossa profissão, né? Porque não tem como atender todo mundo, né? Então é gostoso esse troca-troca, como a gente às vezes coloca do estudo de caso, isso enriquece. Eu falo que informação dividida é informação multiplicada, né? Ela não é na divisão, ela é na multiplicação. É muito gostoso e é muito importante. Então eu que agradeço o convite e podemos marcar sim, que eu com todo prazer. Maravilha. Obrigado, querida. Pessoal, boa noite. Deus abençoe. Bom final de semana a todos. Segunda-feira nós voltamos à nossa série de palestras. Sexta-feira que vem já está marcado. O Bruno Zilberg está com a gente e vai ser um bate-papo Super 10, 17 horas da tarde, na sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos. Doutora Patrícia, muito obrigado. Deus abençoe. Bom final de semana. Grande abraço. Estamos online ainda? Oi, doutora Patrícia, estamos online, saí do Face. Do Face. Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Patrícia. Foi muito bom, cara. Foi 10 demais. 10 demais. Verdade, querido. Você acha que muito foi bom, cara. Não, tu é fantástico, cara. Tu sabe disso. Eu sou teu fã de carteirinha, cara. Esses desenhos, não saiu tudo bagunçado? Não saiu bagunçado na hora de mostrar os gráficos? Não, mas esse é o bom da live, sabe? E é isso que o pessoal quer ver. Eu quero ver a vida como ela é. Não quero ver a vida, como é que diz, higienizada. Eu quero ver a vida no mundo real, entendeu?
Então foi muito bom, esses slides foram muito legais, a sua espontaneidade. Que nem você falou, na próxima qualquer coisa eu ponho o computador, daí fica mais organizadinho. Mas hoje teve essas imagens, eu falei, ah, não, essas tem que mostrar, merece. Tem que, não, foi super 10. Muito bom, muito bom. A tua experiência com o Biovit somou muito. Muita gente do Paraná já está entrando em contato com a gente, com dúvidas, né? Então, a tua familiaridade com o produto somou demais. Então, duas coisinhas queria que a gente ficasse trocando figurinha. Uma, eu acho que o teu TCC dá para fazer um estudo de caso muito bom com o Biovit. Tá? Eu vou dar uma procurada nele aqui, que ele está em algum pendrive meu. Mas eu mando, porque eu fiz com o corredor e o estresse oxidativo, né, que causa. Nossa. E era esse corredor do câncer. Maravilha, maravilha. Vamos fazer isso sim. E aí, a outra coisa, assim, vamos ver se vamos fazer aquela parceria de novo, para aquele almoço de novo, que legal! Gluten Free Brasil, aqui em Campinas. Aí que eu vou fazer? A SEMES vai estar pagando o teu congresso, e aí você vai disparar dois convites, cada colaborador vai poder convidar 2 pessoas, e a gente vai fazer almoço para 20 preceptores por dia, vão ser 2 dias de almoço. Legal. Fazer workshop com o Biovit. E é outra coisa que dá para fazer um bate-papo lá também, né? Perfeito, perfeitamente, exatamente. Dá para fazer, porque uma que nem eu falo, no grupo é gostoso, e lá pessoalmente mais ainda. E ainda mais com essa questão do corona, às vezes vai aparecer mais coisa, né? Perfeito, Até lá que nem eu falo, que nem essa cirurgia que eu dei exemplo da segunda-feira, é uma paciente que é o quê? Tumor no intestino. Entendeu? É que ela é fresquinha ainda. Ela apareceu hoje, então não deu nem tempo de eu dar detalhes, porque acabou de chegar, entendeu? Mas é o quê? Cirurgia de emergência. Imagina um tumor no intestino em pleno coronavírus. E vai depois entrar em quimioterapia. Aí eu já até falei para ela, eu falei, entra na live, assista hoje, não perca. Ela foi uma que eu falei para ela assistir, para ela já ir entendendo essa coisa do Tark Junction, do Leaky Gut, de tudo. Mesmo que tire um pedaço, e aí? A gente tem que cuidar, né, da parte da bactéria, prebiótica, etc. Sim, sim. Tá todo mundo aqui comentando, o pessoal da SEMES aqui, tá todo mundo falando, esse cara aqui, que profissional, que profissional. Ai, que legal, verdade. Cara, muito bom. Cara, muito obrigado mesmo, foi muito bom. Eu que fiquei feliz, querido, convite. Ótimo, ótimo. Eu que agradeço. E o Bruno é show de bola também. Semana que vem ele é muito bacana. Ele é super 10, ele é super parceirão. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ele é. Querida, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua generosidade, viu? Eu que agradeço. E é um prazer poder servi-la, querida. Eu que agradeço. Ótimo final de semana. E vamos continuar junto. Isso, maravilha, querida. Boa noite, Deus te abençoe. Beijão, tchauzinho. Tchau.